Olha só que loucura, uma matéria do CNN confirma que Bolsonaro poderá ser candidato em 2026. Ela não fala que poderá, ela confirma. E ela fala qual o motivo do qual o Bolsonaro poderá ter sua candidatura feita em 2026. Por outro lado, um áudio vazado lá no Fantástico da Globo inocenta o Bolsonaro. Estaria caindo por terra mais uma narrativa contra o ex-presidente? A gente vai falar sobre isso. Outro ponto também que a gente precisa discutir é o ataque que o Zelensky fez ao Lula. Parece que ele não está de muita graça com o Lula, não. Isso e muito mais faz parte do nosso editorial de hoje. Hoje, dia 25 de novembro de 2024, esse é o nosso segundo editorial, o editorial da hora do almoço. Vamos começar de matéria? Não esqueça de se inscrever, isso ajuda bastante o canal, tá bom? E para quem quer aprender a ganhar dinheiro com leilão, tá disponível aí para vocês o livro, tá? Segredos Milionários dos Leilões. Beleza? Bora lá? Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho, né? O que está acontecendo. Bom, vamos começar falando de questões internas. Na época em que a Dilma Rousseff caiu e que começou o escândalo da Lava Jato, eu ficava fascinado. Cara, eu era muito pobre, né? E aí, eu lembro que quando eu ia num dentista ou algum local que tinha uma sala de espera, ficava aquelas revistas da Veja, com aquelas capas, com a cara do Lula de medusa, e falando escândalo de corrupção, o Lula vomitando dinheiro, que era o escândalo de corrupção, eram muitas coisas acontecendo. Tudo leva a crer que a Veja vai voltar àquela linha, porque cada vez as coisas ficam mais estranhas, né? Para surpresa de zero pessoas, veja essa matéria da Veja, foi pleonástico, mas tudo bem. Empreiteira, criada em 2022, no Piauí, vira fenômeno bilionário no governo Lula. A consultora Ótima Limitada soma 8,9 bilhões de reais em contratos na gestão petista. Opa, como assim? Criou-se uma empreiteira, foi criada em 2022, já apostava na eleição do Lula, e de lá para cá quase 10 bilhões de reais que essa empreiteira ganhou em contratos com o governo Lula, no mínimo estranho, né? A matéria da capa da Veja foi essa aqui: empreiteira criada em 2022 no Piauí vira fenômeno bilionário no governo Lula. E aí, o Luiz Lima escreveu aqui o texto da matéria. Criada em 2022 no Piauí, a consultora Ótima Limitada tornou-se um fenômeno no governo Lula. São 8,9 bilhões de reais em contratos com a gestão petista para manutenção de estradas, segundo dados oficiais da gestão petista, da própria gestão. A empreiteira fechou um pacote de obras com a Superintendência Regional do DENIT, no estado, que deixe os outros concorrentes muito distantes do seu faturamento na máquina federal. As informações são da revista Veja. Já vimos um filme bem semelhante a este, concordam? Claro que concordamos, né? Vamos lembrar que a Odebrecht, agora Novo Honor, só mudou o nome, tá toda aí, né? Com outros contratos bilionários com o governo Lula. Sabe, tudo aquilo que voltou, né? Tudo aquilo que a Lava Jato tanto combateu, tá de volta agora. Tá de volta agora. Chegando a ponto do The New York Times, é um jornal, um dos jornais de maior conhecimento no mundo, né? É meio left, é meio esquerda, mas um dos jornais de maior conhecimento no mundo. STF desmonta a Lava Jato e abala a luta contra a corrupção na América Latina. Veja que não se limitou ao Brasil. Falou que o STF abala a luta à corrupção na América Latina todinha. Essa matéria é da Gazeta Brasil, sempre cito a fonte para vocês. Reportagem do The New York Times relata como o Supremo Tribunal Federal do Brasil está anulando as condenações e cancelando as provas-chave da Operação Lava Jato, provocando um impacto profundo na América Latina. Ou seja, é um símbolo de impunidade para toda a América Latina, não só para o Brasil. Sabe, o mundo está observando o que está acontecendo no Brasil. E sabe, eu duvido muito que o mundo esteja olhando para o Brasil como se fosse uma democracia. Eu duvido muito. Olha só essa matéria do Estadão, para mostrar que a coisa vai mal. Só países em guerra têm déficits tão alto
quanto o Brasil, diz Stuhlberger, gestor do Fundo Verde. Para o CEO da Verde Asset, um dos principais investidores do país, transição no Banco Central não é o risco da economia, mas as contas públicas. O Banco Central não é cenário Tombini. O problema é o fiscal. Ou seja, nós estamos pior do que pandemia, pior do que período de guerra. O déficit nas contas públicas é assustador. Cara, o Brasil vai levar anos para se recuperar do que está acontecendo hoje. Voltou tudo aquilo, né, que a Lava Jato tanto combateu, voltou tudo aquilo que o Brasil assistiu atônito, né? E parece que não aprendem a lição. Matéria da revista Oeste. Muito me impressionou, tá? A OAB se manifestou do ponto positivo aqui. OAB sobre suposto golpe. Justiça não se faz com condenações sumárias. Ora, será que vai ver a luz agora? Verá a luz? Neste domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação sobre o devido processo legal durante a apuração do suposto plano de assassinato do presidente Lula, ao vice do petista Geraldo Alckmin e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O devido processo legal não está sendo observado. Já começa, e aí acho que nós como advogados temos que ter um mínimo de coerência, já começa mostrando que, cara, o foro não é o competente. Bolsonaro deveria estar sendo julgado na Justiça Federal. E cá entre nós, qualquer estagiário que entra aí sabe que até que os atos executórios se iniciem, não é crime. E, inclusive, vazou um áudio, né, que foi no Fantástico, e esse áudio está se repercutindo aí em vários perfis, onde, né, o próprio militar lá falava que estava enfurecido com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não queria sair das 4 linhas da Constituição. Que golpe é esse que respeita a Constituição? O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... E aí eu te pergunto, fica claro aqui, né? Essa publicação foi do Pedro Manso, o Bruno Zambelli também publicou. Bolsonaro não quis assinar. Ele sabia. Saber não é crime. Ele não quis. Vamos lá, alguém chega até você e fala, vamos matar o presidente. Você fala, não, eu não vou. Não vou fazer isso. Então nós vamos sem você. Beleza, os caras vão fazer. Você está cometendo algum crime? Você tem algum dever legal? Não. Então, assim, não existe. Os crimes que estão sendo imputados a ele é como se ele tivesse feito a execução, mas o áudio aqui foi claro. Ele falou que não vai assinar nada. Ele foi a fronteira que barrou aqui, né? Posso estar falando besteira? Posso. Mas pelo áudio que você está ouvindo aqui, até porque o processo é sigiloso, só cai na mídia aquilo que eles querem, mas o que eu percebi aqui é, ora, nós queremos Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, não, eu vou ficar dentro das 4 linhas e não vou assinar nada. E aí os caras se revoltaram contra o Bolsonaro. Então, em resumo, o Bolsonaro foi o cara que não deixou, né, que esses militares aí fizessem alguma coisa contra o Lula. Então, falar que o Bolsonaro tem que ser indiciado é loucura. Você não concorda comigo? Então, assim, mas isso são questões técnicas e de direito. E, como disse a OAB aqui, né, não pode ser alvo de condenação sumária. Isso não pode acontecer. O devido processo legal tem que ser respeitado, senão a gente fica parecendo uma bela de uma Venezuela. Olha só como que tá na Venezuela. Venezuela, ditadura Maduro corta energia elétrica após cerco à embaixada da Argentina. Olha o absurdo. Os opositores ao regime de Nicolás Maduro serão todos presos. Eles fugiram para dentro da embaixada da Argentina e pediram asilo.
Maduro cercou a embaixada, falou que vai cortar energia e vai deixar sem energia, sem alimentação para eles saírem e prender os caras. Já teve caso de opositor sendo assassinado dentro da cadeia. Né? Não foi só um. Crianças e adolescentes sendo presos. Foi a ONU que relatou isso. Então, não faz sentido, né? O opositor da ditadura chavista, Pedro Urruchurtu Nocelli, que estava asilado na embaixada da Argentina na Venezuela, sob tutela do governo brasileiro, afirmou no X que agentes do ditador Nicolás Maduro cortaram uma luz no local na madrugada deste domingo. Em outra postagem na rede social, Nocelli disse que uma caminhonete do Serviço Bolivariano de Inteligência reforçou o cerco em frente à embaixada. Desde a noite de ontem, carros e agentes da polícia venezuelana bloquearam o acesso ao prédio na rua. Além de Urruchurtu, Magali Meda, ex-deputado, Osmar Gonçalves, Cláudia Macedo e Humberto Villa-Lobos e o ex-ministro Fernando Martinez Montola estão na embaixada argentina. Não se sabe por que Maduro iniciou um novo cerco à embaixada. E eles estão lá dentro dessa embaixada há muito tempo. Tá? Tem mais de mês, bem mais de mês que eles estão lá dentro. Não podem sair, se sair serão todos presos. Tá? Todos presos. Vamos lá, pessoal. A CNN soltou um áudio que deixou muita gente assustado. Né? Ela confirmou que o Bolsonaro pode ser candidato em 2026, mas por um período limitado. Essa pegou muita gente de surpresa. Essa eu vou ser sincero com vocês, que até eu fui pego de surpresa. Escuta só. O presidente Jair Bolsonaro, que está hoje inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, poderá ser candidato em 2026 por até 3 semanas. Quem explica isso é o analista Pedro Venceslau. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, pode ser candidato em 2026? Pode por 3 semanas. Parece estranho, mas foi isso que me explicou o ex-ministro do TSE, Henrique Neves. O que acontece? Jair Bolsonaro, ou melhor, o Partido Liberal, pode apresentar a candidatura dele, mesmo ele estando inelegível, em 2026. E o TSE não pode, o plenário do TSE tome essa decisão. E esse processo pode demorar até 3 semanas, porque pode entrar com recurso. Durante esse período, o candidato ou o partido podem utilizar verbas do recurso de fundo eleitoral, fundo partidário, ele pode aparecer na televisão como candidato, até que alguém provoque o TSE pedindo a impugnação da candidatura e o TSE tome essa decisão. Quando e se isso acontecer, o Partido Liberal então tem que indicar um outro candidato, exatamente como aconteceu em 2018 com Luiz Inácio Lula da Silva, que estava inelegível, apresentou a candidatura e depois que ela foi impugnada, apresentou o nome de Fernando Haddad como candidato a presidente da República pelo PT. Tá. Lá em 2018 aconteceu isso com o Lula, tá? O Lula chegou a se candidatar, teve recurso, né? Como ele estava inelegível, ele caiu. Tá. Por que isso é bom? Por que isso pode ser útil? Tá? Por que isso pode ser aplicado? Vamos lá, o Bolsonaro, ao se apresentar como presidente, ele vai ter tempo de TV, vai ter uma comoção para todo mundo chegar até o Bolsonaro. O Bolsonaro já vai estar ciente que, se não houver uma reversão da sua inelegibilidade, ele simplesmente vai ter que indicar alguém. Então, nessa ação, todos os holofotes, tempo de TV, fundo eleitoral, vai direcionar o Bolsonaro, que vai falar para a nação inteira: o meu candidato é o Tarcísio, o meu candidato é o Caiado, o meu candidato, sei lá, Michele Bolsonaro. Ele vai utilizar todo essa primeira semana de comoção, que todo mundo vai querer ver o que o Bolsonaro fala. Ele vai ter esses dias, né, essas 3 semanas, para fazer uma campanha para um sucessor. E é uma estratégia muito inteligente, é por isso que até agora ele não falou quem vai ser o sucessor, até porque vão começar a preparar um arsenal contra essa pessoa, né, que será provavelmente o candidato, né. Estão usando, né, o próprio Jorge Seife publicou aqui, antes Bolsonaro não concorreria, agora será candidato por 3 semanas, não demora 2026, teremos presidente de verdade. Eu não acredito muito, para ser sincero, que o Bolsonaro, pelas vias legais, possa se tornar elegível. Né? Pelas vias legais, pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável mesmo. Né? A hipótese que eu vi era o Temer ser vice. Né? E aí, sim, haveria uma pressão muito grande, mas
pouquíssima hipótese, tá? Eles vão apostar no Tarcísio, vão apostar no Caiado, vão apostar em outro nome, tá bom? Então vamos ser claros aqui em relação a isso. Vamos lá. Matéria da Band, tá? Flávio Dino determina que cemitérios de São Paulo cobrem valores anteriores à privatização. Interferência em preços. Isso é sempre perigoso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou neste domingo que os cemitérios da cidade de São Paulo voltem a cobrar os valores anteriores à privatização para prestação de serviços funerários. Dino acatou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PCdoB, que alega que os cemitérios, após a concessão à iniciativa privada, têm cobrado preços extorsivos para sepultamentos e outros serviços. Preços extorsivos dão a tônica do que tem sido o calvário de quem precisa sepultar um familiar, um amigo, sobretudo, para os mais pobres, que na prática não têm acesso aos serviços destinados à pessoa de baixa renda, diz a ação do PCdoB. Segundo o partido, os valores cobrados pelas concessionárias do cemitério de São Paulo ofendem a dignidade daqueles que necessitam do serviço em um dos momentos mais vulneráveis da vida, que é a perda de um ente querido, né? Eu sempre fico reticente, né, com a questão da interferência do poder público no privado, né? Eu sou a favor do maior número possível de espaços privados, né? Tudo. Eu sou a favor de privatização, bem dizer tudo, tá? Acho que não é esse o caminho aí, não. É lógico, tem que ter o cemitério, tem que ter uma ajuda do governo para quem não tem condição. Sim. É um momento de dor e tem pessoas que realmente não têm a mínima condição. Mas a interferência eu acho sempre danosa, tá? Vamos lá, pessoal. Zelensky não deixou barato em relação ao Lula, não, né? O Zelensky não morre de amores pelo Lula de forma alguma. Zelensky diz que Lula teve posição fraca no G20 em relação à guerra da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que Lula demonstrou uma posição fraca em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Zelensky comentou, neste fim de semana, o relatório do G20, que o Brasil sediou recentemente no Rio de Janeiro. Zelensky referiu-se principalmente à postura do governo brasileiro de não condenar as agressões da Rússia. Para ele, a cúpula do G20 manifestou um discreto apoio à Ucrânia. Então, a gente tem que observar aqui num contexto macro, né? Também eu não acho prudente o Lula entrar numa briga dos outros, tá? Você pode ficar meio bravo comigo, mas nesse ponto aqui, se eu tivesse na posição do Lula, eu também não ia lá fazer xingamentos à Rússia e para defender a Ucrânia, né? O que eu ganharia com isso? Então, nessa aqui eu não vou falar que o Lula errou, não. Eu não vou falar que ele errou, não. Você pode até ficar bravo comigo, mas para que eu vou entrar numa briga dos outros aqui? Eu vou lá e vou fazer ataques à Rússia, sendo que eu posso ser retaliado pela Rússia. Eu faria mais ou menos nesse sentido. É fraco? Beleza, tá tudo bem, mas eu não entraria, não. O problema do Lula é que quando é para defender os seus parça, aí ele tem, sabe, sangue nos olhos, né? Aí ele é um leão. Esse é o ponto de crítica ao Lula. Mas eu acho que o Brasil deveria manter cada vez mais a sua postura de neutralidade. Cara, problema seu, não quero nem saber. Mas Israel e Palestina. Fica lá, o baba-ovo, falando um monte de besteira o tempo inteiro contra Israel e defendendo grupos, aqueles grupos perigosos lá, né? Aí é imbecilidade. Já por outro lado, neste caso aqui, eu também não faria o contrário. Eu vou entrar aqui em defesa do Zelensky e causar um conflito com a Rússia. Eu também não faria isso, né? Eu acho que a postura correta é, no máximo, tecer um mero comentário. Não, eu acho um absurdo o que está acontecendo lá. Não, nada mais do que isso. Então, assim, o Brasil precisa retornar à sua política de neutralidade. Pelo menos é essa a minha visão. Bom, e é isso, pessoal. Abraço a todos vocês. Muito obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. E eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.